Mas tem pai, tem mãe que gosta dessa dependência, né? Que infantilizam os filhos para que os filhos fiquem dependentes deles. Sim. E isso também tem a ver com a competição entre pai e mãe. Porque se o meu filho depende de mim, ele vai querer passar mais tempo comigo do que com o pai. Então é isso que você falou, é a pedra na água que reverbera para todos os cantos. Você perde amizades porque você vira uma pessoa amarga, porque você vira uma pessoa difícil de conviver. E isso vai acontecendo em todos os níveis. Então, se a gente pensar assim, a gente pensa que você está sobrecarregando, por exemplo, os planos de saúde porque você precisa estar constantemente num psiquiatra e se medicando. Não, e mais, vai ter mais gastos com o pediatra, com problemas de saúde, com problemas de saúde da mulher, do homem. Isso reverbera em muitos aspectos, né? Acho que cuidar da separação com muito cuidado é, na verdade, um investimento ou uma forma de evitar perdas, porque as perdas são enormes nas pessoas que passam por isso de uma forma mal passada. E é interessante que existem separações de divórcios que ficam com os efeitos colaterais do casamento e os efeitos colaterais da separação. Existem pessoas que separam e a separação fica sem efeitos colaterais da separação e sem efeitos colaterais do casamento. São as pessoas que se resolvem. Infelizmente, 33%, como você falou aí, ficam com os efeitos colaterais. Quer dizer, na verdade, não separaram. Divorciaram, mas continuam mal casados, né? Porque ainda carregam aquela relação cheia de conflitos para o futuro, deixando herança para o filho, continuidade do problema e assim por diante. Porque não resolvem. E quando fala, por exemplo, essa mãe que acaba cultivando que o filho fica um pouco dependente dela, esse homem adulto, ele vai ter uma dificuldade também na relação, supondo ele de casal, na família dele também. Porque vai ter uma outra relação muito intensa com a mãe. E assim vai indo esse efeito dominó. Eu lembro uma vez que o meu marido me falou, logo no início do nosso relacionamento, ele falou, tem 3 pessoas nessa relação. Existe o fantasma do seu ex, existo eu e existe você. E eu gostaria que fôssemos só nós 2. E aquilo bateu forte para mim, porque eu percebi que por mais que eu precisasse desabafar, eu precisava desabafar com ele com menos frequência, eu precisava levar essas questões para o meu ambiente terapêutico. Sem dúvida. Fazer terapia com o marido ou com a esposa é a pior coisa que existe, né? Sim, e os novos companheiros são muito prejudicados e a gente olha muito pouco para as pessoas que chegam nessa relação. Porque uma madrasta que é ignorada nas suas vontades e nas potencialidades que ela pode trazer para dentro daquela relação e para a criança, que ela pode ter um papel de parentalidade super importante, porque ela também tem qualidades, ela tem sonhos, ela tem aspirações, e um padrasto que tem tudo isso, e que é anulado nesse papel e é transformado apenas numa figura que está ali. Por um acaso você mora com meu ex-marido. Por um acaso você mora com a minha ex-mulher. A criança perde muito com isso. Recentemente, o meu marido colocou o nome do padrasto dele na certidão de nascimento dele. Ele agora tem 3 pais. Ele tem o pai biológico, ele tem a mãe e ele tem o padrasto. E ele colocou, inclusive, o nome do padrasto na certidão de nascimento dele. Foi uma burocracia para trocar todas as certidões e todos os documentos, como tudo no Brasil, que é a burocracia. Mas ele ficou tão feliz e tão realizado de fazer essa homenagem para um homem que ajuda a criar ele desde que ele tem 3 anos de idade, que foi uma coisa emocionante, gente. Existem pais verdadeiros de filhos adotivos e pais adotivos de filhos verdadeiros. Que lindo isso. Né? Então, existe isso. Mas, de qualquer forma, se a gente está falando dessa questão, nós temos que trabalhar com um pouco de esperança nessa situação. Ou seja, o divórcio não precisa ser um grande problema. A relação com pais e filhos, mesmo com casais divorciados e novas famílias, pode ser uma coisa que constrói. Eu vejo isso acontecer isso com muita frequência hoje. Existem lá casais que continuam amigos e entendem que o casamento acabou porque acabou.
né? Aceitaram, não houve assim um culpado, algo destrutivo. Houve o seguinte, a relação chegou um momento que ela venceu o prazo. Então, se separam, né? E vão para viver a vida. Então, existe já isso hoje.